eu vou começar falando aqui sobre o conceito da cultura. Primeiramente, o que é cultura? Cultura é um conjunto complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costumes e vários outros hábitos adquiridos pelo ser humano. Por exemplo, a comida de uma pessoa baiana, ela é totalmente diferente da comida de uma pessoa paraense, porque a cultura muda bastante. Outro exemplo é as roupas que uma pessoa lá do Nordeste usa, é totalmente das roupas que uma pessoa daqui do Sudeste vai usar, porque a cultura também muda bastante. Resumindo, a cultura inclui todo o comportamento humano. Por exemplo, a cultura de um índio é outra, a cultura da pessoa paraense é outra, a cultura do baiano é outra. A cultura ela também pode ser transformada, mudada e acrescentada. A cultura objetiva, ela tem como característica construir a partir dos resultados as trocas subjetivas entre os indivíduos e um jogo de interações, formando grupos sociais e institucionais, estilo de vida, instituições a partir disso, objetivando, pode dizer, a sua construção com a cultura. Assim, tendo como objetivo beneficiar tudo que ela vem trazendo para a gente. Já a subjetiva, tem como característica a troca relacional, que ocorre entre indivíduos, sendo que estes, por sua vez, possuem um quanto de liberdade. Este quanto de liberdade é o que temos de diferenciar entre cada um dos indivíduos e dos arranjos de grupos sociais que eles formam, o que resulta nas complexidades das reacções e da sociedade. Falar aqui sobre cultura real e cultura ideal. Professor, cultura ideal, real na verdade, é aquela que acontece perante a nossa sociedade. Por exemplo, ao acordar, tomar um café, quem determinou o horário do almoço, e assim vai vivendo, é um senso comum entre nossa comunidade, né? Que é a nossa cultura em si. Já a cultura ideal é aquela cultura que é vista pelaquela pessoa que pratica, e já aquela que não pratica como algo errado, por exemplo. Supomos que uma pessoa tenha hábito de fazer alguma coisa, por exemplo, prática do almoço. A pessoa não almoça 12 horas, almoça, supomos, 1 hora. Aí já aquela pessoa que ela conhece e vê fazendo aquilo diferente, para ela, aquilo não está certo, não é uma cultura ideal. É uma cultura que deve ser praticada de acordo com as normas dele. É aquela coisa, né? A pessoa é aquele egocêntrico. E é sobre isso. Vocês já se perguntaram o que é cultura? A cultura é compreendida como os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua, as comidas típicas, as religiões, música local, artes, vestimenta, entre inúmeros outros. Dentro da cultura, de forma geral, temos dois aspectos que vão caracterizar a cultura do povo que forma a sociedade. Que é a cultura material e a imaterial. A material está associada aos elementos materiais e, portanto, é formada por elementos palpáveis e concretos, por exemplo, obras de arte e igrejas. Já a cultura imaterial, que também é chamada de não material, está relacionada com os elementos espirituais ou abstratos, por exemplo, os saberes e os modos de fazer. A cultura material e não material, ela é importante, pois são elas que definem nossa identidade como um povo, uma sociedade. Vocês já sabiam que no nosso país tem o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional? Ele é responsável por identificar elementos material e não material. Ele que guarda e cuida do patrimônio cultural para que eles sejam mantidos intactos. Vou falar sobre o uso popular do termo cultura. Bem, a cultura é definida de forma, hoje,
meio que vulgar hoje em dia, pelos nossos costumes populares. Por que isso? Pois é associado geralmente o termo cultura com educação. Eles dois estão muito próximos um do outro, porém têm significados diferentes. Como assim significados diferentes? Uma pessoa que sempre fala de forma elegante, que se veste bem, que tem hábitos de leitura e outros costumes menos usuais, na verdade, essa pessoa é definida popularmente como uma pessoa culta, né? Uma pessoa de cultura. Assim, essa pessoa geralmente sendo associado com uma pessoa que tem hábitos superiores à maioria, como por exemplo em comparação a um sertanejo aí do campo, né, do Nordeste ou de qualquer outra região. Essa pessoa do campo, ela tem possivelmente possa ter uma hábito de leitura menor, não ter tantas oportunidades assim como pessoas de capitais, que geralmente são associadas a pessoas cultas como pessoas de capitais, pessoas formadas, pessoas que gostam e tendem a ter algumas características muito específicas, né, como foi citado anteriormente, usar roupas mais finas ou mesmo hábitos de leitura a mais, né, do que a média. O termo cultura, se levado de forma popular, falado de forma popular aí, ele pode ser muitas vezes ofensivo. Pode estar, você está elevando certas culturas acima da outra. Isso é muito errado. Não é correto de fazer. Por mais extravagante que algumas culturas possam ser, não podemos escandalizá-las de forma alguma, né? A cultura, como já sabemos, é algo hereditário. É algo que já vem de séculos de evolução, evoluindo e progredindo lentamente ao longo de gerações, né? De séculos, décadas ou milênios. Com isso, se deve ter um grande cuidado quando for utilizar o termo cultura no nosso dia a dia popular. A cultura representa os hábitos e costumes de um determinado grupo social. Neste sentido, ela está ligada à moral e possui aspectos bem particulares e individuais. Na realidade, a cultura de cada grupo social é composta por símbolos como danças, músicas, alimentação, vestimentas, dentre outras. E também os valores que permitem identificar o que é certo e o que é errado. A cultura simbólica ela pode ser definida como um fenômeno físico, por exemplo, um objeto artefato ou uma consequência de som, que tem um significado conferido por aquele que utiliza. Esse significado autoritário no sentido de que não tem uma relação necessária com as propriedades físicas. Vou falar sobre a cultura social. A cultura não poderia existir sem as pessoas a elas relacionadas e passando para os seus descendentes, mas será se a sociedade também pode viver sem a cultura? No meu consentimento, creio eu que não, porque tanto a cultura como as sociedades foram definidas como os fenômenos independentes dos indivíduos, mas ambas se correlacionam uma com a outra. Uma sociedade sem cultura, sem arte, sem a literatura, sem o cinema, sem o teatro, não teria como. Por quê? Porque isso se torna a alma do povo. Cada estado, cada país, cada família vivendo com a sua, mas cada uma se correlacionando, né? No caso, cada estado pode ter a sua cultura. E no caso, o nosso estado do Maranhão, uma das definições culturais é o artesanato, né? As danças, os folguedos nas festas, a música na tradição oral, que no caso é o Bumba Meu Boi, tambor de crioula, quadrilhas, dança do caroço, carcuriá e entre outras. Cultura e social. Muitas pessoas sabem e outras não sabem que a cultura,
às vezes ela acaba sendo um símbolo, né? Às vezes ela representa um símbolo. E esse símbolo, ele possui dois polos. Um é conhecido como receptor e o outro é conhecido como emissor, né? Esses dois polos, eles representam o caráter social de cada cultura, né? Porque cada cultura tem sua representação, suas origens e por aí vai, né? Representando assim os costumes, né? Os hábitos, que é igual eu falei, né? Cada cultura tem seus costumes, seus hábitos, né? Suas crenças e são processos, né? Que é possível fazer uma distinção entre sociedade e cultura, né, ao mesmo tempo. E assim também fazer o fenômeno social e o cultural. Irei falar sobre a cultura é dinâmica e estável. Existem muitos paradoxos sobre a cultura. Afirmamos que ela é dinâmica e também não é errado falar que ela é estável de certo modo. Estável enquanto destacamos a tradição ou padrões de comportamento. Se nós vermos algumas fotografias de 20 a 40 anos atrás, iremos achar engraçado os costumes e moda daquele tempo. E aquilo ali nos fará achar que é ridículo, né? Tal moda que foi passada. Mas isso tudo faz parte da própria natureza de aprendizagem, pois a transformação ela é lenta, né? E tal moda e costume de 20 a 40 anos atrás parece ridículos, pois comparamos com nossos tempos atuais. Por isso achamos tão estranho os costumes e moda, né? E etc. daquela época. A mudança cultural ocorre em razão de novas necessidades e de novas situações. A cultura é universal e regional. Como já foi visto, o homem é o animal construtor de cultura. Este fato não deixa de ser um reconhecimento da universalidade da cultura, como salienta Rescoltes. Nunca foi constatada a existência de seres humanos desprovidos de cultura. Um animal pode sobreviver e bem sobreviver sem conhecer os outros companheiros. Por exemplo, um gato pode ser criado jamais sem ter contato com outros gatos. E certamente ele terá um desenvolvimento normal. Quando ele estiver grande, ele pegará ratos, terá agilidade, miará e fará tudo o que os outros gatos fazem. Contudo, com o homem é diferente. A cultura penetra todo o ser humano, até a maneira de andar do homem é resultado da endoculturação. Muitas de suas características, comumente atribuídas à biohereditariedade, não passam de efeitos da endoculturação. Exemplo disso é a crença popular expressa no ditado popular de que filho de gato é gatinho, ou na crença de que o comportamento dos filhos depende do sangue paterno e materno que lhes corre nas veias. A cultura é determinante e determinada. Eu vou iniciar o meu vídeo com uma pergunta. Por que a cultura ela é determinante e determinada? Então, assim, na minha opinião, porque até mesmo fala no texto, né, que ele considera, em primeiro lugar, a assertiva de que a cultura ela determina o comportamento humano e é responsável pela padronização comportamental do homem. No texto também aborda a fala do filósofo Karl Eber, onde ele diz que a cultura é a dimensão institucional da sociedade, onde envolve uma grande padronização comportamental do homem. No texto, ele traz também exemplos de como essa cultura ela vem se desenvolvendo
se transformando com o passar dos tempos. Ele fala também a respeito da herança cultural, que é forte para a conformação dos hábitos e costumes, para o modo de pensar e de comportar-se do homem. Pois tão forte como a hereditariedade o é para a conformação física do homem. E nisso ele afirma que é correto dizer-se que a cultura ela é um processo inconsciente. Então, precisamente, esse caráter determinante da cultura que permite a existência de ciências do comportamento. É abordado também no texto que esse comportamento humano, ele se dá pelo cargo social que se tem dentro da sociedade. E para o outro filósofo, Hayek, ele chega a falar desse processo, né, de socialização ou da culturação. É importante dizer que não se pode esquecer que a cultura, né, ela muda e ela se transforma também ao longo do tempo. E com essa mudança, com essa transformação, né, eles não acham que essa afirmação é um exagero, né? Eles não acham isso, porque isso é consequências em que os seres humanos eles têm que se adaptar às novas situações, têm a definir tudo o que acontece durante a cultura, né? E com isso também eles afirmam que é uma tarefa de adaptação que é processada por cada geração. Isso significa que a cultura ela é realizada, de qualquer modo ela é realizada. Então ele fala também que é fácil perceber que a cultura realizada ela não passa de uma resultante da ação de cada geração, né? Então isso resulta dessa realização devido às gerações. E ele também acaba afirmando que a cultura, então, nesse sentido, ela é determinada, né? Então, a cultura, ela sempre vai ser determinada. E esse foi o meu entendimento acerca, né, desse assunto da cultura determinante e determinada. Bom, vou falar um pouco sobre cultura e civilização. Cultura está mais ligado a tradições de um povo, de uma época, a religião, a hábitos, costumes de um local. E civilização está mais ligado ao termo política, regras de uma determinada região, estado, organização social. Basicamente isso. Um breve resumo dos dois tópicos. Sobre cultura e cultura subjetiva. A cultura é atos, aptidões, ideias, comportamentos, artefatos, objetos de artes. É a cultura objetiva que cria situações particulares. A cultura subjetiva é quando nos referimos a valores, crenças, qualidades, conhecimentos, aptidões presentes em cada indivíduo. É ela que fornece padrões individuais de comportamento.